Hoje eu quero conversar com você sobre como que a gente enxerga o mundo, como que a gente enxerga coisas boas no meio de coisas ruins. Bright spots. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre esse termo em inglês? Bright spots. Bright spots. Uma tradução literal seria pontos brilhantes. Ou algo que aparece no meio da história, geralmente uma coisa ruim. Então, por exemplo, uma empresa que está crescendo mesmo com recessão. É um bright spot. É uma coisa interessante, uma coisa que está brilhando, algo que está aparecendo. Que bacana que está acontecendo isso. Um doente que está num tratamento com um diagnóstico ruim, né, e aí surge que ele melhora. É um bright spot. A gente tem que aprender a celebrar essas coisas. E bright spot são momentos de luz e esperança em meio às dificuldades. São as coisas que trazem alegria e significado em tempos de desafio. E é algo que a gente precisa, na verdade, aprender a identificar. A gente precisa mudar a nossa visão, a maneira como a gente enxerga. Né? Porque nós, seres humanos, somos tão influenciados pelo engano do nosso coração que a gente gosta de ver coisa ruim só. Você olha assim um lugar, a gente parece que não consegue celebrar coisas boas, a gente vê o defeito. A gente vê a plaquinha, paredona branca, a gente vê a plaquinha. Estou criticando ninguém, não. É só para mostrar como que a nossa mente é. Né? Você vê um painel bonito, aí alguém fala assim, nossa, tem um furinho aqui. Vê o resto, né? Você vê um carro, geralmente carro é assim, né? O homem gosta de carro, então a gente olha o carro e ao invés de você falar, nossa, que carro bacana, etc., a gente olha e fala assim, pneuzinho tá ruimzinho, né? Esse banco aqui tá meio, mais ou menos, né? Agora, bright spots, eles não aparecem naturalmente, você tem que procurá-los. E eu quero mostrar para você uma experiência interessante que foi citada nesse livro chamado Switch. Switch é o como chama, interruptor, né? A ideia é, olha, como mudar as coisas quando a mudança é difícil. E ele cita uma história de Jerry Sterling, de uma organização chamada Save the Children. Esse Jerry, ele foi para o Vietnã e a situação era a seguinte, ele via que tinha muita criança sofrendo de desnutrição. Só que quando ele chegou lá no Vietnã, ele não foi muito bem recebido pelo governo. E foi tão mal recebido que o governo disse para ele o seguinte, você tem 6 meses para fazer alguma diferença aqui. Imagina 6 meses para fazer diferença num lugar, né? E ele dizia assim, eu não tenho dinheiro para mexer com isso, não falo a língua, como é que em 6 meses eu vou fazer alguma coisa? E ele então começou a procurar causas de desnutrição. Por que as crianças são tão desnutridas? E aí ele falou, gente, esse caso é complexo demais, eu não vou conseguir fazer nada. Porque tem um monte de problema. Por que tem desnutrição? Tem um monte de problema. E aí ele inverteu na mente dele, ele inverteu a visão. Ele falou, ao invés de eu ficar olhando as crianças desnutridas, né, e imediatamente a conexão é desnutrida porque é pobre. Ele falou, espera um pouquinho, mas existem crianças que não estão desnutridas de famílias pobres? E aí ele criou uma equipe, começaram a pesar as crianças, analisar as crianças, etc., e eles começaram a descobrir os bright spots, descobrir os pontos brilhantes, descobrir as coisas boas que estavam acontecendo com essas crianças. Então eles viram, tem criança que é pobre, mas que não está desnutrida. O que está acontecendo? E aí eles foram visitar essas famílias. E eles queriam entender o que estava acontecendo. E eles descobriram algumas coisas. Por exemplo, que a maioria ali das famílias faziam 2 refeições por dia. E as crianças comiam com os adultos. Então, como as crianças comiam com os adultos, elas comiam comida de adulto.
Só que a criança tem um estômago pequenininho, né? E muitas vezes ela não vai digerir da mesma maneira e não vai comer da mesma maneira. Só que as famílias cujas crianças eram pobres, mas não estavam desnutridas, eram famílias que as crianças tinham 4 refeições por dia, em porçãozinha menor, e também algumas coisas que eles faziam, que era folha de batata doce, com camarãozinho que eles encontravam no arrozal, uns negócios assim. E aí, esse cara começou a desenvolver, ele falou, se eu for ensinar, não dá nada. Então, o que ele fez? Ele juntou as pessoas, né? Juntou as mulheres para elas cozinharem juntas, com o camarãozinho, com a folha eu acho que era de batata doce, não me lembro, mas coisas assim que, né? E sem querer, sem conhecimento, elas estavam nutrindo melhor as crianças. Então a ideia é, o que faço no momento difícil? Eu preciso encontrar algo diferente. Eu preciso encontrar um bright spot. Eu preciso encontrar uma luz nessa escuridão. Eu preciso encontrar algo que está funcionando, né? Mesmo quando todo mundo diz que não está funcionando. E isso é uma coisa fantástica se a gente aprender bem, porque a gente pode mudar muito a nossa história, mudar a história da nossa família, mudar a história do nosso país, a partir dessa visão diferente, de ver as coisas que vão bem e não as coisas que vão mal. Então, por exemplo, se o seu filho chega com um boletim de escola, e ele tem lá, matéria 1 ele tirou 10, na matéria 2 ele tirou 10, na matéria 3 ele tirou 2, na matéria 4 ele tirou 8, na matéria 5 ele tirou 9. O que chamou a atenção? A nota 2. Chama a atenção da gente. Mas ninguém olha e diz assim, uau, essa criança em 4 matérias tirou acima da média. Algum problema está acontecendo aqui, mas como é que a gente pode clonar o bom no ruim? Como é que eu posso ajudar essa criança a enxergar, né? Às vezes o problema é com o professor, às vezes é o problema com o aluno, às vezes é o problema porque não gosta da matéria. Então, mas como que a gente pode ajudar? Essa é a ideia do bright spot. A gente precisa mudar a nossa visão e perspectiva diante das más notícias. Vamos ler esse texto juntos comigo? Salmo 112, versos 6 e 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias. Seu coração está firme, confiante. Ele não vai temer más notícias. Por quê? Porque ele confia em Deus. Você sabe que esse movimento é um movimento de homens, mas é um movimento de homens cristãos. Ou ainda que os homens não sejam todos cristãos, pelo menos nós somos cristãos. E a gente vai continuar ensinando princípios da Bíblia e princípios cristãos. E o que a gente enxerga é que a Bíblia nos ajuda a celebrar coisas boas. Então, se eu confio em Deus, por que eu tenho medo de más notícias? E notícia ruim é horrível, não é? Você está bem, você está feliz, que alguém chega para você e diz, teu carro tem que trocar o motor. Sua esposa está com problema de saúde. Você está... Sabe essa dorzinha que você está sentindo aí? Isso daí pode ser um tumor, que não sei o quê, não é? É uma má notícia. E muita gente, o que faz? Fica preso na má notícia. Enquanto que o texto está dizendo, a gente precisa ficar olhando para Deus e dizer, Senhor, o Senhor está no controle dessas coisas. E a gente celebrar as coisas boas. O que está acontecendo de bom na sua casa? O que está acontecendo de bom na sua família? Que legado você está deixando para a sua família? Né? Isso é fantástico, a gente pensar assim. Né? Está ajudando, pessoal? Vocês estão meditando aí? Então vamos continuar. Bright spot de gratidão. Pelo que você é grato? Então, de novo, eu preciso buscar, eu preciso fazer um exercício de gratidão. A gratidão não é algo automático para a gente, né? É mais fácil a gente falar coisas ruins ou negativas do que falar coisas boas, coisas positivas.
É mais fácil você juntar com alguém e alguém chegar para você e falar, e aí, como é que você está? Até quando a gente quer falar uma coisa boa, a gente fala coisa ruim. Quer ver? E aí, como é que você está? Cara, se melhorar, estraga. O que melhorando estraga? Fala para mim. Não é? Quando eu era pastor, quando eu fui pastor no Canadá, tem uma frase, essas coisas que a gente fala e ninguém pensa mais, né? E aí você chegava para o cara e dizia, e aí, como é que você está? O cara dizia assim, not too bad, não tão mal, né? Aí eu brincava com eles, né? E eles não percebiam, é igual a gente, você não percebe a bobagem que você fala. É automático, você aprendeu a falar assim, todo mundo fala assim, e ninguém liga para nada. Aí eu dizia assim, mas não tem nada de bom? Eu dizia, como? Você não tem nada de bom para falar? Aí, precisa fazer um exercício de gratidão, né? A Bíblia diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um texto longo, bonito, que fala que a gente deve ser cheio do Espírito, falando entre nós, com salmos, hinos, cantos. E aí ele diz, constantemente. O que é constantemente, gente? Constantemente quer dizer constantemente. Eu gosto de explicar, porque senão a pessoa fica em dúvida. Constantemente, né? Não é de vez em quando, é constantemente. É criar o hábito da gratidão. Mas para eu criar o hábito da gratidão, eu preciso enxergar diferente. Eu preciso ver as coisas de modo diferente. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive quando eu era um jovem pastor, e eu estava numa reunião, e a gente foi fazer essa reunião numa zona rural, e tinha um senhor do meu lado, né, ele tinha idade para ser meu pai. E eu falei assim, senhor... A gente estava assim, passando num lugarzinho assim, que tinha um posto esterco, né? E eu falei, nossa, mas que cheirinho, hein, seu Oswaldo? Tá forte esse cheiro aqui, hein? Ele falou assim, acontece que quando as flores nascerem, elas serão lindas e terão cheiros maravilhosos. Eu quase fui embora, né? Aquela hora dá vontade de ir embora, né? Depois de você ouvir um negócio desse, né? Não é? A gente precisa enxergar, ver coisas boas. É igual aquela história que contam, né? Do cão que está morto na rua, né? E o pessoal passa e diz, um olha e fala assim, vira lata. O outro diz, não, que pelo estragado, está magro, né? Aí passou alguém e disse, olha que dentes bonitos. Enxergar alguma coisa no meio da dificuldade, isso é um bright spot. A gente precisa exercitar, ok? Segundo, bright spot de palavras de bênção. A gente precisa usar a nossa boca, gente, para falar coisa boa, viu? Falar coisa ruim é só sair na rua e conversar com os amigos. Você vai ouvir um monte de bobagem. Vai falar coisa boa. Falar coisa boa para os filhos. Falar coisa boa para a esposa. Né? Vamos falar para nós homens aqui. Nós somos mais silenciosos. Alguns não. Poucos homens são mais falantes. Poucos, né? Mas tem. Tem uns que a gente até, né, não sabe o que faz com eles, porque fala demais, né? Mas são muito poucos homens que realmente falam bastante. Geralmente nós somos mais silenciosos, a gente fica mais observando. Chega em casa, você fica mais de olho. A esposa quer falar, então ela não deixa você falar também, porque para ela é mais comum falar, né? E ela fala pensando e pensa aquela coisa, parece ter assim, um zumbido no seu ouvido, né? Nós homens somos assim, não somos? Então a gente fica mais quietinho. Mas a gente devia abrir a boca e falar coisa boa. Falar com os filhos, falar com a esposa, como eu disse. Falar com os amigos, falar com os parentes. Falar coisa boa, abençoar com a boca. Colossenses 4:6 diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ele está falando assim, vocês, né? Por isso que está no plural. Vocês, para que saibam, né? O seu falar seja sempre um falar agradável, temperado com sal. A ideia de tempero é uma coisa boa, né? Legal pensar assim, né? Minha fala é temperada?
Minhas palavras são temperadas? Aquilo que eu falo tem aquele cheiro e sabor legal? Ou as minhas palavras são sempre baixo, negativo? Tem gente que é tão negativo que quando você fala uma coisa boa, o cara puxa algum defeito. Você já viu isso, não? Você fala assim, rapaz, que bom, né? A gente mora aqui no Brasil. Ai, Brasil. Né? E vem um monte de defeitos, não é assim? Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, tá? Não precisa ficar com vergonha. E também não é esse o objetivo. Mas quantos de nós temos falado bem do nosso país? Outro dia eu estava falando bem de Curitiba, não sei para quem, não me lembro. E eu estava falando bem de Curitiba. Eu falei, gente, essa cidade é fantástica. Essa cidade é a melhor cidade do Brasil. E a pessoa que estava comigo, eu percebia que ela queria falar mal. Alguma coisa tinha que falar mal, porque se o negócio de falar bem não está legal. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que uma cidade é abençoada e cresce e se desenvolve pela boca dos justos que moram nela. Se você não fala bem do lugar onde você mora, não é? Outro dia eu cheguei para minha esposa e falei, bem, eu estou tão feliz aqui em casa, eu gosto tanto do nosso apartamento. Para que falar coisa ruim? Tem um monte de coisa que não tem. Tem um monte de coisa que não aconteceu. O meu escritório, por exemplo, foi a última coisa, quer dizer, foi a última coisa não, ainda não aconteceu. Então ela é a última coisa talvez a acontecer para a gente fazer alguma coisa. O meu escritório é uma baguncinha, né, ainda. Porque faltou verba para a gente continuar e fazendo alguma coisa ali legal. Mas está arrumadinho, baguncinha nesse sentido. Não está igual a casa, né, que está arrumada e tal. Mas é meu escritório. Pastor, você comprou apartamento? Nada, sou sócio do banco. Mas é meu. Não, mas não é seu, né? Você deve para o banco. Larga a mão de falar besteira. Eu sei que eu devo, eu não preciso ficar falando que eu devo. É meu. Deus me deu. Glória a Deus, aleluia. Eu dirijo um carro de assinatura, o carro não é meu. Eu pago aluguel pelo carro. Mas quando alguém fala, e o seu carro? Eu digo, esse carro aqui, ó. Ele é meu, enquanto eu estou usando, é meu. Ninguém mais tem a chave, é meu. Ah, mas quando acabar você vai ficar sem nada. Aluga outro. Ô, gente, vamos falar a verdade, a gente tem que enxergar as coisas boas e falar coisa boa. Né? Para que ficar dizendo para os seus filhos só coisa ruim? Você olha para a sua filha, vai sair assim, menina? Desse jeito? Desse jeito vai parecer... Vem uma lista de coisa ruim. Para quê? Fala, filha, você é tão linda. Eu gosto tanto daquele outro vestido que você tem. É um modo de fazer, não é? Dá para ver. Filho também, mesma coisa. Né? Às vezes os pais pegam duro com os meninos, né? Porque tem que ser homem, tem que ser homem. Você acha que o cara vira homem porque a gente fala que tem que ser homem? É pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelo seu amor, pela sua bondade e pelo seu exemplo, como você trata a mãe deles. Eu sempre me preocupei com isso. Como que eu trato a mãe dos meus filhos? Porque meus filhos precisam ver, tem que ter um exemplo de como eles vão tratar, para eles aprenderem a tratar as suas esposas. Né? Palavra importante. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. E é verdade, né? Tem um ditado popular, eu acho meio feio, mas diz assim, que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Não tem um ditado assim ou vocês não conhecem? Sabe qual é o problema de falar demais? É que você não pensa. Não dá tempo para refletir. E tem gente que só pensa e não fala. Então pense e fale coisa boa. Né? Fale coisas que agradam, coisas que podem ajudar. Terceiro, bright spots de amor ao próximo. O que eu estou enxergando de coisa bonita que está acontecendo, né, nesse amor ao próximo? Olha esse texto que legal. Romanos 15, 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos,
Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Será que a gente faz isso? Será que a gente faz? A gente está a fim de agradar? A gente está a fim de ver o outro melhor que a gente? Tem gente que não consegue ver o sucesso dos outros, já começa a falar bobagem. Alguém chega e diz assim, ó, comprei esse carrão aqui. Tá roubando, hein? Olha. Amor, bondade, gentileza, amabilidade. Trate bem as pessoas. Né? Quando eu entro numa loja, eu fico de olho nos funcionários. E tem loja que eu vou te falar, dá vontade do jeito que entrou, sai, né? Não é? Aí você diz assim, é porque o dono não está aqui. Que nada. Se o dono tivesse, eu acho que estava pior, porque o dono que não treina essa turma aqui é ruim também. É ruim de negócio, é ruim de tratar bem as pessoas. Tratar bem, o que custa tratar bem alguém? Às vezes eu falo bom dia para a pessoa, e eu acho que a pessoa acha que eu vou roubar ela. A pessoa se fecha. Ou senão a pessoa fala bom dia e diz assim, oi, tudo bem? Eu digo, tudo, e você? Silêncio total. A pessoa fala, não, imagina que eu vou abrir. Não conheço você. É só dizer, tudo bem. Né? Dá vontade de falar isso para a pessoa. Fala comigo, ó. Tudo bem. Né? Agrade as pessoas. Trate bem as pessoas. Você está num restaurante, trate bem as pessoas. Chama pelo nome. Agradeça. Tem gente que não agradece nunca. Eu espero que os homens do Palavra de Homem sejam agradecidos, porque esse assunto que eu estou falando agora, eu já falei muitas vezes. Por favor, agradeça. Seja gentil com as pessoas. Ah, não, mas o cara tá aqui é para me servir. Que te serviu, caramba? Você está aqui para ser... Você está aqui comprando um serviço. A pessoa está te servindo, seja grato. Agradeça. Obrigado, fulano. Dá uma Coca-Cola, por favor. Aí o cara traz a Coca-Cola. Obrigado, fulano. Como é que você chama? João. João, muito obrigado. Esse dia eu estava num restaurante com a minha esposa, e a minha esposa é extremamente extrovertida, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa fantástica. E ela já sabia o nome do cara que estava passando a carne, que a gente já foi algumas vezes nesse restaurante, e ela sabia o nome do cara. E aí, fulano, você é casado ou solteiro? Não, eu sou solteiro ainda e tal. Poxa, ela falou, minha esposa, precisa orar a Deus, pedir aí uma mulher de Deus para você, né? Você vai à igreja? Ah, eu fui já. Vocês conhecem alguma? Você perguntou para nós, a gente conhecia alguma. Eu conheço, eu vou te dar a dica. Mas não é legal? O cara estava passando a carne e a gente falando dele, falando do amor de Deus e conversando. E já passei uma igreja. E disse, senhora, vai lá, vai ser legal e tal. O que custa fazer isso? Não, eu não converso com subalterno. Subalterno. Não agradar a nós mesmos, essa é a ideia, esse é o ponto, tá? Quarto, bright spot, encorajamento. Gente, encorajamento é um negócio legal. Você recebe palavras de encorajamento? Você dá palavras de encorajamento? O que são palavras de encorajamento? É quando eu ajudo a pessoa a continuar, a ficar firme, a ter mais alegria na vida, ou aprender alguma coisa, ou ela fez algo bacana e eu encorajo, continue assim, que legal. Por que a gente não faz isso? Nos meus trabalhos de coaching, né, de processo de coaching, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Escuta, você celebra o que está acontecendo na sua empresa? Você é gerente, você tem vários funcionários, você encoraja esse pessoal ou você faz reunião para dar bronca? Porque eu acho que gerente, assim que o cara é contratado como gerente, ele acha que ele tem um chicote na mão, né? E ele precisa falar mal. Vou falar bem. Uma vez eu falei com um gerente, eu falei assim, como é que você faz a sua reunião de manhã? Reunião de manhã. O cara acabou de sair de casa, chega na empresa.
como é que você faz a reunião? Eu falei para ele. Ele falou, eu começo a reunião, eu falei, mas me dá detalhe. Não, eu começo, digo para o pessoal, bom dia, o negócio é o seguinte, gente, vamos conversar aqui sobre as metas que não estão indo bem, e vamos conversar e tal, e já desce a lenha em todo mundo. Aí eu falei assim, você nunca celebrou as coisas boas? Tem alguma coisa boa acontecendo? Tem. E você já falou sobre isso? Ah, não, né? A gente está nas correria. Sempre a desculpa é essa, é correria. Falei, por que você não faz alguma coisa diferente? Aí passou um tempinho, eu falei, e aí, como é que estão as suas reuniões? Ele falou assim, eu dou cafezinho, bolacha para os caras. Aí eles chegam, eu digo, como é que foi a semana, ou como é que foi o dia, como é que foi o dia anterior, o que vocês fizeram? Gente, eu quero mostrar aqui para vocês o resultado do mês passado, parabéns, muito obrigado, bacana, vocês são fantásticos. Aí desce a lenha. Ué, precisa falar do que não está bom. Bright spot de encorajamento. Você sabia que Deus encoraja a gente? Olha que palavra encorajadora. Deus falando com Josué. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Estou contigo. Estamos firmes. Você vai conseguir. Eu sei que Moisés, você está substituindo Moisés. Essa figura icônica, incrível. A Bíblia diz que não havia homem, não houve homem mais manso do que Moisés. Homem manso, um líder incrível. E aí Josué vai assumir no lugar dele. Dá uma paura, não dá? Você assumir um cara no lugar de uma pessoa assim? E Deus falou, não, vai na boa. Seja forte e corajoso, estou com você. Pega na mão, ajude, encoraje, anime. Eu estou com 2 netinhos, né? E aí meus netinhos não estão ainda nessa fase de pegar papel, querer ficar desenhando. Estão começando a entrar nessa fase. Mas aí eles estão brincando lá com os brinquedinhos na sala, né? Lego, essas coisinhas de montar, essas coisinhas, caminhãozinho, carrinho. E aí eu falo assim, onde é que está o leão? Aí ele pega e eu digo, muito bem, oba! Eu faço assim, com a mão assim, né? E é bonitinho porque eles começam a fazer alguma coisa, aí eles vêm, eles fazem alguma coisa, já levantam a mão e fazem, oh! Né? Traduza isso para uma pessoa adulta. Não vai ficar fazendo assim, né? Fica chato. Mas como é que você encoraja as pessoas? Como é que você encoraja pessoas queridas, né? Pessoas da sua casa, da sua família? Como é que você encoraja um funcionário? Como é que você encoraja um amigo que está começando um trabalho novo? Como é que você encoraja alguém que está aprendendo uma nova profissão? Né? Tem gente que encoraja assim, acha que está encorajando, né? Você está aí, eu sei que você está aprendendo e tal, mas vou te falar, hein? Tem um caminho longo pela frente, meu amigo. Isso é encorajamento? Fica quieto, né? Melhor ficar quieto do que falar bobagem. Bright spots são pontos brilhantes em alguma situação da vida. Aprenda a fazer celebrações. Lembra do Nasser aqui fazendo assim, com os netinhos, tá? Lembra dele? Celebre a vida. Senão a gente não aguenta. É muita notícia ruim, todo dia. É muito problema que a gente tem todos os dias. Você tem lá que pagar boleto, tem que pagar não sei o quê, e não entrou dinheiro suficiente. E aí o que você faz? Amaldiçoa, xinga, briga, fala mal do governo, fala mal de todo mundo, por que votaram no fulano e não votaram no ciclano, como se fosse resolver a vida das pessoas. Gente, não é assim. Está difícil para você, também está difícil para todo mundo. Eu gosto de pensar assim. Eu era um adolescente e minha irmã resolveu estudar violão.
E ela foi numa escola de violão. E ela comprou um violão. E ela ia lá na escola e tal, não sei o quê. E a hora que chegava em casa, eu dizia, como é que é isso? Ela dizia, até assim, ó. A professora ensinou isso aqui, ó. Põe o dedo assim, faz assado e tal. Eu pegava o violão, que é o mais difícil do mundo, você começar um instrumento. E eu dizia, mas como que a mão esquerda faz uma coisa e a mão direita faz outra? Igual piano, né? Como é que esse negócio? E eu achava assim difícil, aí ficava... Sabe como é que é, né? Você entorta até o pescoço, tudo assim, né? Sabe o que me deu ânimo nessa época? Quando eu lembrava daquele pessoal da roça, com aquelas mãos calejadas de trabalho, tocando viola. E muito lindamente tocando viola. E eu dizia, gente, se alguém, né, vai ter dificuldade para dobrar os dedos, é esse pessoal que tem o dedo bem calejado, a mão calejadíssima. E ainda a viola, se você já pegou uma viola na mão, você sabe que são 2 cordas cada nota, né? E pôr o dedinho ali, meu amigo, e não tocar o outro. E aí eu pensava assim, e eu ficava encorajado. E aí passou na minha cabeça isso, se alguém pode, eu também posso. Eu não me comparo com os gênios, e nem com, né? Porque tem pessoas que são fora da curva. Eu não me comparo com essas pessoas, eu me comparo com a maioria das pessoas. Alguém está fazendo, eu também posso. Alguém aprendeu, eu também posso aprender. Né? Eu vou fazer 65 anos, mexo em computador, trabalho com tecnologia, estou sempre lendo sobre isso. Muita coisa eu não entendo absolutamente nada, eu começo a ler e parece que já mudou de língua, né? Já é outra língua. É difícil, mas para o meu gasto, eu não passo vergonha. Por quê? Porque eu sempre olho, alguém sabe? Eu também posso fazer. Alguém está aprendendo? Eu também posso aprender. Agora eu quero inverter isso aí. Como é que você enxerga o bright spot naquele que está aprendendo? Naquele que está pertinho de você, que você pode encorajar. Encoraje, ajude, dê tapinha nas costas. Você não sabe falar, você é homem, não sabe falar palavras, né, muito legais, né? Você só sabe falar bom, né? Se você só sabe falar isso, não tem problema. Dá um tapinha nas costas, faz assim, ei! Encoraje. Valeu, gente? Então agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente ir embora. O que você vai fazer a hora que você sair daqui? Não é? Eu cheguei aqui no restaurante, falei para o Luciano, cheguei aqui no restaurante, ele, olha a decoração, olha que bonito, olha aquela mesa. Nossa, mudar de lugar. Gente, ficou ótimo isso aqui. Eu já fiquei olhando assim e falei, isso aqui deu um fluxo completamente diferente. Parece que nós estamos em outro salão. Continue assim, Luciano. Essa é a beleza. Com pequenas coisas, pequenas diferenças, você transforma um ambiente. Imagina o coração da gente. Uma palavra pode deixar a gente tão bem. Encoraje. Então eu posso dar uma tarefinha para vocês? Ok. Quando vocês saírem daqui, a primeira pessoa que vocês encontrarem, você conhece também, né? Não vai falar na rua porque o cara vai ficar bravo com você. A primeira pessoa que você encontrar, em casa ou alguém, encoraje. E se você não encontrar ninguém, pega o telefone, liga para um amigo, para um parente, para um irmão, para um pai, para a mãe, se você tem o privilégio de tê-los vivos, e fale uma palavra boa. Vai ser bênção para o seu coração e para o coração de quem ouvir. Vamos ficar em pé? Senhor, é bom demais a gente poder pensar, pelo menos, nas coisas boas. É bom demais a gente pensar, Senhor, que no meio das trevas, quando uma luz da luminosidade de um fósforo, a escuridão vai embora. É bom saber, Senhor, que no meio de notícias ruins existem sempre boas notícias. E que no meio de uma vida atribulada sempre existe um oásis, um lugar de descanso. É bom saber, Senhor, que dentro de nós existem palavras boas, que precisam ser acionadas, que a gente precisa ter
reprogramar o cérebro para isso. Que a gente precisa começar a usar aquilo que é de bom que a gente tem dentro do coração. Ó Deus, ajuda-nos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.